Oi, gente, tudo bom com vocês? Nossa, aqui tá um sol. Pior que a única sombrinha que eu achei foi aqui debaixo dessa árvore. Vou ver se eu consigo ficar pelo menos com o olho aberto aqui para falar com vocês. Bom, já vou adiantando que esse vídeo, infelizmente, não vai ser sobre o trailer, porque eu tô com muita dificuldade de ir lá, gente. Ele tá a 40 minutos de carro da onde eu tô, porque ele tava lá perto do abrigo antigo que a gente tava. E aí agora a gente foi transferido para cá e a gente ficou a 40 minutos de carro daqui até lá. E para ajudar, aqui onde a gente está agora, não passa ônibus. Não tem ônibus, gente, para lugar nenhum. Então tá bem difícil a locomoção aqui. E por consequência, eu não tenho como ir lá no trailer para filmar para vocês. Que droga, viu? Eu tentei achar uma opção, né? Mas Uber fica muito caro e aqui não tem ônibus para lá, nem para lugar nenhum. Enfim, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, mas eu tô fazendo o possível para tentar ir lá sim para filmar para vocês, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre outro assunto, né? Mais para dizer que a gente tá bem, que estamos vivos, que continuamos no abrigo, mas que com a glória de Deus tá tudo bem, né? Olha que sol gostoso, gente. Só que eu não posso ficar muito no sol porque senão eu fico parecendo um pimentão de vermelha. É o calor me deixa vermelha. Que dá, né? É a pele bem clara. Eu sofro com isso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu mudei a posição aqui para ver se melhora um pouco o sol, mas enfim, tá bem claro mesmo, batendo no meu rosto. Não sei se vai ficar legal não esse vídeo, mas vai assim mesmo. Então, gente, eu vou recapitular algumas coisinhas da minha trajetória até aqui para poder fazer sentido para quem vem acompanhando a minha história, né? Para fazer sentido, porque eu deixei algumas lacunas. O último vídeo lá que eu coloquei da casa da cigana e tal, lá atrás. Depois eu já pulei para a casa de Fitchburg. Enfim, eu vou contar para vocês agora um pouquinho de uma outra experiência que eu tive, né, para que possa ajudar que vocês não caiam nisso também. Então, gente, voltando lá, quando eu falei para vocês que a gente saiu do quarto da cigana, que a gente fez feitiço pra gente, e aí a gente foi morar no carro. A gente morou o verão inteiro do ano passado no carro, num carro alugado. 4 meses dentro de um carro. Então ficou essa lacuna em aberto aí, né? Eu nunca falei sobre isso, o que eu fiz nesse período de 4 meses, enquanto a gente morou dentro do carro e tal. Eu vou contar hoje pra vocês o que aconteceu. Mudei de novo de lugar, gente, porque aquele lá começou a bater sol na minha cara e não dava pra ficar de olho aberto mais. Então, a gente saiu da casa da cigana e nessa época eu trabalhava com entrega, né? Entrega de comida, delivery. E o que aconteceu? A gente alugava um carro, né, para poder trabalhar, porque foi logo quando guincharam a caminhonete e tal, e a gente ficou sem carro, né? Então a gente alugava um carro para trabalhar com entregas. E como a gente teve que desocupar o quarto da cigana lá, a gente foi morar no carro. Aproveito para falar que quem ainda não viu o vídeo sobre a cigana, eu vou deixar aqui para vocês assistirem e ver do que se trata. Mas aí eu vou continuar o que aconteceu depois daquilo. A gente foi morar nesse carro e continuávamos tomando banho na academia, né? Nos alimentando na rua. Eu e as crianças dentro do carro, né? Aquele período era férias, né? Praticamente 4 meses de férias. Então as crianças não estavam tendo aula e nós morávamos dentro do carro, ok? Para quem não sabe, aqui alguns Walmarts têm estacionamento que permitem passar a noite dentro do carro, estacionada lá, né? Então, o estacionamento deles tem câmera, tem lixo, tem tudo. Você só não vai conseguir ir no banheiro. Mas ali é um lugar, entre aspas, seguro para poder passar a noite, porque tem câmera, né? Tem tudo. Enfim. E era lá que a gente passava as noites, né? A maioria das noites. Como a gente tinha ficado totalmente sem dinheiro por causa do golpe da cigana, então a opção foi essa. Então vocês imaginam aí, eu, que já sou grande, meus 2 filhos, que também são grandes, todos dormindo apertados dentro de um Prius. Para quem não conhece o Prius, eu vou colocar aqui para vocês também uma imagem de um Prius para você ver. É um carro super compacto
E ele é o único que compensa para fazer delivery, tá, gente? Porque ele é um carro híbrido, então ele tem um motor que funciona tanto elétrico quanto a combustível. Então, ele consome bem pouco combustível. Sim, coisa de que com $20 você roda a semana inteira, né? Enquanto que com os outros aí você coloca $10 por dia, se você for trabalhar com delivery. Então, é o único carro que compensa para fazer delivery, tá? Porque delivery você tira 120, 150 no final de semana, né? Eu sei que tem gente que fala, ah, não, eu vi em tal canal que tira mais, que tira 200 e tal. Balela, gente, balela. Esse povo aí é que um dia só eles fizeram isso daí, e aí justamente nesse um dia eles pegam o print e põem aí pra vocês, acreditarem que é todo dia assim, mas não é todo dia assim, tá? Eu já trabalhei bastante tempo com isso, e não é assim que funcionam as coisas. Você mal tira, assim, pra quem dorme no carro, né, pra quem dormia, no caso, falando da minha experiência, pra quem dormia no carro e comia fora, e enfim, mal dá para você bancar com essas despesas. Acaba não sobrando nada para você fazer alguma coisa ou comprar algo que você precisa. Elas por elas. Você acaba trabalhando para sustentar as contas e acabou. E é justamente por isso que algumas pessoas preferem trocar de carro ou alugar um carro para fazer o delivery, né? No caso, alugam um de motor híbrido, porque se for dependendo do carro, não compensa você fazer delivery com ele, tá? Você acaba gastando mais do que você ganha com as entregas. E aí junta com o aluguel do carro, que é semanal, né? Sai em torno de $300, ou o aluguel do carro. E mais, porventura, a conta de telefone, que sai aí, sei lá, uns 50, $100, dependendo da sua operadora. Mais o gasto com comida, né? Eu, no caso, tinha meus filhos para sustentar. Mais o storage, que é tipo um lugar que você aluga para guardar suas coisas, porque a gente saiu da casa da cigana, eu tinha colchão, eu tinha várias coisas assim que eu não podia simplesmente abandonar, né? Então eu tinha que pagar um lugar para guardar. Então tinha mais esse gasto. Enfim, juntando tudo na ponta do lápis, acabou não valendo a pena fazer delivery, porque os ganhos que eu tinha não eram suficientes para cobrir os gastos, né? Então, assim, foi ficando pesado, pesado, até que eu tive que devolver o carro, porque eu não aguentei mais pagar o aluguel do carro e o delivery baixou, né? Muita gente começou a fazer, então ficou lá embaixo, né? O que a gente tirava diário, o lucro, abaixou muito e não deu conta de sustentar todos os gastos, né? E o aluguel do carro estava entre esses gastos, então eu tive que devolver o carro. E foi nessa devolução do carro que aconteceu algo que também foi chato na nossa trajetória aqui nos Estados Unidos. Para você alugar um carro aqui para fazer delivery, não compensa você ir alugar direto de uma concessionária, né? Essas concessionárias aí que rental car, elas acabam saindo muito caro, por exemplo. Se você tira 120 no delivery, você paga 80 diária do carro. Sai muito caro. Então, o que os brasileiros aqui em Massachusetts fazem? Eles alugam carros particulares, né? E isso, de certa forma, até compensa para quem trabalha, para quem usa para trabalho. Por quê? Porque, teoricamente, você vai estar alugando um carro por $300 por semana, que se você dividir aí pelos 7 dias, não fica nem $50. Não sei fazer a conta aí. Vou fazer para vocês e colocar aqui na tela depois. Por dia, e o resto que você tirar é lucro, né? Tirando a gasolina. Então a gente costumava, né? Eu, pelo menos, mas tem muita gente que faz isso ainda. Locar dos brasileiros, né? Fecha a semana lá, aluga particular e já vem com seguro, você não precisa se preocupar com nada. Enfim. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona para alugar um carro aqui, direto de um brasileiro. Geralmente é assim, eles pedem o valor da semana antecipado, o que tá certo, e eles pedem um valor calção. O que seria esse calção? Se caso aconteça algo com o carro, né, você quebre o carro, tome uma multa, ou qualquer coisa desse tipo, eles têm esse valor calção para o cara ter uma segurança, no caso, de que você não vai deixar ele no prejuízo, né? E ok, né? É assim, sempre foi. E eu tive que fazer isso também. Então eu paguei 430 que o rapaz me cobrou e mais os 300 da semana antecipado. Então o total aí 730, né? Que eles cobram.
Na verdade, a maioria cobra US$ 500 e mais a semana, né? Então seriam 800. Mas como eu ia ficar bastante tempo com o carro, ele fez 430 ao invés de 500. Então eu paguei esses 430 mais os US$ 300 antecipados na hora que eu peguei o carro. Ok. E quando esse rapaz, que era um brasileiro, rapaz não, né? Era um tiozinho, foi me entregar o carro, ele trouxe o carro guinchado, né? Ele tinha uma caminhonete, e aí ele colocou um suporte atrás da caminhonete e veio puxando o carro, né? E aí deve ter alguém perguntando, por que você não testou na hora na frente dele? Então, gente, porque assim, nessa época eu trabalhava em 2 lugares. Então, eu quase não ficava em casa. E ele era da divisa de Massachusetts com Connecticut, o estado vizinho. E ele foi me entregar o carro de madrugada, né? Então, assim, era um horário que eu já estava dormindo, porque eu teria que sair bem cedinho no outro dia. Então, o combinado foi dele parar o carro lá na frente da casa da cigana, que foi na época que eu peguei, eu ainda morava na casa da cigana, foi um pouquinho antes de eu sair. E o combinado foi ele deixar lá e colocar a chave na caixinha de correio da casa. Eu vou explicar como que eu vi que o carro chegou guinchado. Tinha uma câmera na casa, né, com aqueles detectores de movimento. E beleza. Eu fui, levantei no outro dia para trabalhar com o carro, na esperança, né? E o carro simplesmente não pegou. E eu falei, nossa, mas como que o rapaz trouxe, veio dirigindo e não. Porque na minha cabeça ele tinha vindo dirigindo o carro, né? Falei, como que o rapaz veio e amanhece o dia e o carro não pega mais? O que aconteceu? E mandei mensagem para ele, ele falou, não, tava pegando sim, tava ótimo o carro, eu deixei aí na frente, pegando, como que não? E eu, bobinha, né, acreditando, falando, não, se ele realmente, se ele veio dirigindo o carro, como que não tá pegando? O que será que eu tô errando? E fiquei quebrando a cabeça, sabe? Fiquei lá uns 20, 30 minutos quebrando a cabeça. Aí eu lembrei que tinha essa câmera na casa instalada. Aí eu peguei e pedi pra dona, falei assim, você pode ver de madrugada se teve alguém deixando um carro assim, assim, assado? Aqui na frente? E ela viu lá pra mim, me mostrou. Eu entrei lá na casa dela e vi. E ele tinha trazido o carro guinchando. Ele não veio dirigindo. Foi aí que eu descobri que ele veio guinchando o carro. Aí eu falei, não, então peraí. Se ele veio guinchando, o carro não funcionava, né? O problema não é comigo. Ele já trouxe certamente o carro não funcionando. Aí liguei para ele, falei, não, peraí, eu preciso de um carro funcionando, né? Já tô atrasada pro trabalho e tal, e eu vi aqui na câmera, você deixou o carro aqui guinchado. Então, assim, o carro não funcionou em nenhum momento. Aí ele, não, que eu vou mandar um AAA, que é tipo não é seguro, é tipo uma prestação de serviços de emergência que as pessoas contratam aqui, e eles vão socorrer, sabe? É para socorros assim, tipo uma troca de pneu, fazer uma chupeta, enfim, serviços assim de emergência mesmo. Aí ele falou, não, eu vou mandar o AAA aí. Eu falei, ok. Nisso o AAA demorou 2 horas e meia para chegar. Nisso eu já tinha perdido a minha manhã de trabalho, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, que prejuízo. Mas ok. O AAA veio e não conseguiu fazer o carro pegar. Não era só uma chupeta que resolveria. O cara falou que era só uma chupeta. Aí eu liguei pro cara, eu teria que ir trabalhar na parte da tarde. E, infelizmente, o carro não pegava. Então, eu queria outro carro. Ou ele me devolvesse, né, o que eu tinha pago, para eu alugar de outra pessoa, né? Porque se eu aluguei o carro para ir trabalhar e o carro não estava funcionando, não tinha como eu trabalhar com ele, para que eu ia querer um carro parado? Não é verdade? Aí ele, não, pode deixar, então que eu vou substituir o carro, porque você não tá sabendo lidar com esse carro. Gente, tá, ok, né? Vamos deixar, ó, vamos deixar isso quieto. Eu falei, tá bom, só me traz o carro e beleza. Nem discuti e tal, tava atrasada pro trabalho, saí, enfim. Cheguei novamente no final da tarde, saí até mais cedo do trabalho, porque ele ia me entregar o carro por volta das 5 horas da tarde. E aí eu falei, eu vou ter que sair mais cedo para receber esse carro, porque eu não vou cair nessa lábia dele de receber o carro sem ver o carro funcionando novamente, né? Aí eu pedi para sair mais cedo, fui lá, recebi o carro. Um carro velho, velho. E, enfim, depois eu faço comentários sobre esse carro. Aí, ok, tava funcionando, beleza, pelo menos andou, né? Aceitei o carro.
E ok, ele não queria devolver meu dinheiro mesmo, ficou embaçando, né, naquela famosa lábia brasileira. Enfim, aceitei o carro, falei, bom, se o carro der problema, eu espero passar a semana e devolvo, né? E aí passou um tempo, na primeira semana não deu problema, apesar de ser um carro bem velho, assim, né? Você via que o motor já tava pra lá, mais pra lá do que pra cá, mas ok. Eu até tinha falado com ele, eu falei assim, nossa, mas você deixou um carro muito velho e tal, não sei o que. Ele, não, é velho, mas funciona, e não sei o que, blá 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 e tal. Eu falei, não, beleza. Aí já fiquei descontente por causa disso, né? O que aconteceu? Passou algumas semanas, o carro começou a dar problema elétrico. E vai eu de novo falar com esse cara. Olha, aconteceu isso com o carro. Tá dando problema. Tirei foto do painel com o erro que tava dando. Mandei pra ele, porque eu não sou mecânica nem nada. Como é que eu vou entender o que tá acontecendo? Aí ele, não, assim que eu puder, eu vou substituir esse carro pra você. Aí você fica com o outro. Só que o outro tá na revisão. Eu tô arrumando algumas coisas nele. Aquele carro que ele falou que tava funcionando, que deixou na porta da casa. Tava na revisão agora. Aí eu vou destrocar os carros com você e você fica com aquele lá e tal. Eu só tô esperando o rapaz revisar ele porque eu quero te entregar tudo certinho, pra não ter problema. Ok, né? Confiei nele e fui pagando semana por semana e tal, né? Enfim, o rapaz acabou de vir aqui. Segurança, acabou de vir aqui, tá me olhando ali, ó. Ele tá preocupado porque não pode filmar no abrigo, né? E aí eu expliquei pra ele, né? Falei, olha, eu tô filmando eu mesma. Não tô pegando o abrigo nem nada, nem o prédio e tal. Mas ele tá ali, ó, com o carro funcionando e olhando pra minha cara. Acho que ele quer sair no vídeo também. Ó, vou dar uma disfarçada aqui, ó. Olha lá o carro dele aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá com o farolzinho aceso. Ele tá de olho se eu tô filmando o abrigo. Gente, eu vou ter que entrar e vou filmar pra vocês o resto lá dentro, porque senão vai dar problema pra mim, tá bom? Gente, eu vou ter que falar baixinho agora, porque meu filho tá dormindo ali atrás, ó. Ele não passou bem essa noite, então eu não vou poder falar alto pra gravar o vídeo e continuar falando com vocês. Por isso que eu tô falando bem pertinho do microfone, pra vocês conseguirem ouvir o meu áudio, tá bom? Então, gente, eu tava falando que o carro começou a dar problema, né? Começou a acender umas luzes lá no painel, apareciam umas mensagens de erro, sabe, no painel elétrico. E eu tentando contato com o dono do carro e o cara, não, isso daí a gente troca o óleo mais pra frente, tá tudo bem. E eu notando que o carro tava perdendo um pouco de potência, sabe? Quando você acelera assim, o carro parece que não vai. Mas até aí tudo bem, né? Se o dono não tava preocupado, vou fazer o quê? Aí teve um dia que eu tava trabalhando lá no meio de Cambridge. Quem não sabe, Cambridge é onde fica a Universidade de Harvard, aquela famosa Harvard, sabe? Então, mais cobiçada do mundo. Eu tava trabalhando lá naquela cidade. E lá é muito movimentada, porque é uma cidade universitária. Tem universitário do mundo inteiro naquela cidade. Eu tava trabalhando lá, nossa, uma correria, correria mesmo. E o carro funde no meio de uma das principais avenidas de Cambridge. Não pega, morreu, simplesmente morreu. Eu falei, misericórdia, o que que eu faço? Aí peguei, fiquei um tempão tentando fazer ele pegar e nada. Para, e ele não atendia, o dono do carro. Comecei a ficar desesperada, né? Falei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui polícia brota do nada, sabe? Parece que eles ficam escondidos atrás da moita e quando você não precisa que eles apareçam, eles estão lá. Aí brotou uma polícia.
Aí o policial, não, que você tem que tirar esse carro daqui porque tá atrapalhando o trânsito e agora é hora de fluxo, era hora do rush, sabe? 6 horas. A hora que o pessoal tava saindo do serviço, que geralmente eles saem, né, 5, 6 horas, e tava um fluxo muito intenso de carros. Aí o policial, não, tem que tirar ele daqui, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não consigo tirar ele daqui, porque carro elétrico, gente, quando ele para, ele trava, não dá nem pra empurrar. Ele não sai do lugar. Aí o policial falou, não, então liga pro dono, porque eu expliquei, né, falei, olha, eu tô com esse carro, é alugado, né, e, enfim, eu falei pro dono que tava com problema, mas o dono falou que podia continuar usando, e aí o policial falou, não, então liga pro dono, urgente. Aí eu liguei pro dono, o dono não atendia. Aí foi me dando um desespero, sabe? Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí o policial, na hora que ele viu que o cara não atendia, né? Porque eu fiquei tentando várias vezes. Tipo, eu liguei umas 20 vezes pro dono do carro. Aí o policial já se tocou que o cara não tava nem aí, né? Aí já ligou pro guincho, já acionou o guincho. Aí eu falei, nossa, se o guincho vir, aí ferrou, porque aqui é assim, se eles guincham seu carro, né? Eu acho que eu já comentei isso naquele vídeo da caminhonete. Se eles guincham, você tem que pagar o guincho, né? As taxas de guincho. Tem que pagar a multa porque parou ali no meio da rodovia e atrapalhou o trânsito. Tem que pagar a estadia, né? De quantos dias o seu carro vai ficar lá no pátio do guincho. Nossa, maior burocracia. Aí o policial acionou o guincho. Aí eu falei, nossa, o cara não me atende, né? E eu preocupada, porque tudo bem, o problema não era meu, o carro não era meu, mas, poxa, né? Eu me senti na obrigação de abraçar o problema, porque eu que estava com o carro. E ele não atendia, ele foi me retornar, tipo, muito tempo depois, uns 40 minutos depois. E nisso o guincho já tinha chegado. Aí o guincho chegou, nem pediu permissão, já rebocou o carro e foi embora. Aí eu falei pro policial, né? Falei, nossa, mas o carro nem é meu e tal. Aí o policial falou, ah, então manda o dono ir atrás na delegacia. Eu falei, nossa, mais isso também. Aí beleza. Eu fiquei com tudo no meio da rua, né? Porque eu tava morando no carro, né? Então eu tive que tirar tudo. Tirei mala, tirei um monte de coisa que tava dentro do carro, fiz aquela montanha no meio-fio da rua pro guincho levar, porque quando vai pro pátio, eles pedem para tirar as coisas, né, de dentro. E aí eu tirei tudo e o guincho levou o carro. Aí o dono, depois de uns 40 minutos, ele veio me ligar. Ele, o que foi, não sei o que. Eu falei, olha, aconteceu isso, né, expliquei tudo pra ele. E, enfim, tô sem carro. Vou perder o resto do dia do trabalho. E tudo isso porque eu te avisei que o carro tava com problema e você ficou enrolando. Aí ele, não, isso daí era falta de óleo, era só você ter encostado em alguma mecânica e mandado trocar o óleo. Eu falei, olha, você me desculpa, mas o calção que eu te paguei é justamente para isso, porque eu não posso me responsabilizar pelo serviço de um carro que não é meu, né? Porque vai que eu levo lá no mecânico, o mecânico faz cagada, e aí o cara vem culpar eu, vai falar, ué, você mexeu num carro que não é seu, e aí o cara trocou peça que não era para trocar, enfim. Falei, não, não posso, né? Mas eu te avisei e tal, você não quis vir. Ele falou, que eu moro longe, eu vou demorar 2 horas e meia para chegar até aí. Falei, bom, então paciência, né? Não alugasse o carro para mim. Enfim. Aí eu vi que não ia ter uma conversa muito útil com ele, já finalizei a conversa, porque daí eu já estava preocupada o que eu ia fazer com as minhas coisas todas no meio da rua, e eu morava no carro, né? E já estava final da tarde, enfim. Mais um dia, mais uma noite, né, no caso, perdida de trabalho. E onde que a gente ia dormir, porque o carro tinha sido levado. Não tinha lugar para dormir. Enfim, peguei um Uber e a gente passou a noite numa praça, né? E essa foi a primeira vez que a gente foi pra rua, foi dormir na rua. Não é legal, né? Não me alegro, não me orgulho disso, mas eu quis contar pra vocês como que aconteceu a primeira vez da gente estar morando na rua. Daí, só pra finalizar a história, eu falei pro cara, né? Falei, olha, eu não quero mais esse carro, né? E nem algum outro que você tenha né, que queira me fornecer, porque seus carros só dão problema, né? É o segundo carro que dá problema. E eu tô perdendo dia de serviço com isso. E eu não posso, né? Ficar perdendo dia de serviço, porque quem trabalha com entrega sabe, um dia que você perde de serviço, ou meio dia, né, metade do dia que você perde, é muito dinheiro, né? Porque o dia a gente recebe pouco, enfim. Aí ele falou, não, não quer, então tá bom, então tá tudo certo. Eu falei, não, como assim que tá tudo certo?
eu preciso do meu calção de volta, né, que era os 430, porque eu preciso alugar outro carro. Aí ele falou, não, não vou te dar os 430, não vou te devolver, porque o carro quebrou na sua mão, então a culpa é sua. Eu falei, como assim? O carro já tava com problema, né? Isso daí é problema de carro velho. Todo mundo sabe que Prius dura 300 milhas, 350 no máximo e funde. Todo mundo sabe isso. Aí ele falou, não, não vou te devolver. Aí eu falei, ah, você não vai me devolver, mas eu preciso desse dinheiro. Expliquei pra ele, falei, olha, eu preciso desse dinheiro porque a gente tá sem lugar pra ficar e eu ia passar a noite dentro do carro. Ele, não, eu vou conferir aqui o quanto que deu aí de guincho, de multa, de não sei o quê. E aí se sobrar alguma coisa eu te falo. Aí eu falei, olha que cara FDP. Aí beleza, peguei, esperei, né, a semana. Ele falou que era em 10 dias. Aí passou 2 semanas e ele não entrou em contato. Eu falei, e aí? Aí ele mandou o filho dele, porque ele é covarde. Ele não veio falar comigo. O filho dele veio falar comigo. Ah, que você tá devendo ainda US$ 70. Eu falei, como assim eu tô devendo US$ 70? Porque a gente fez as contas aí das diárias do que ficou lá no pátio, mais a multa, mais o guincho, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Aí inventou uns pedágios de umas estradas que eu nunca tinha passado, porque eu trabalhava dentro da cidade, eu nunca peguei estrada com o carro. Mas ele inventou lá que tinha uns pedágios e não sei o que. E, enfim, superfaturou tudo. E aí, na cabecinha dele, eu ainda tava devendo US$ 70 pra eles. Falei, o quê? Vocês vão roubar meu dinheiro assim, na cara dura? Porque, gente, o carro só parou porque ele não fez as manutenções, porque era um carro velho. E, enfim, ele que me alugou, não foi culpa minha. Todo mundo aqui sabe que quando o carro quebra, é culpa do cara que não fez a revisão. Não é culpa de quem alugou o carro, né? Até porque eu tava com esse último carro há pouco tempo. Enfim, não dava tempo de fundir o motor. Aí aconteceu que ele roubou meu dinheiro, né? Meus US$ 430, ele roubou. E, enfim, não sumiu do mapa. Aí nessa época, eu fiquei sem teto, né? Então, não tinha nem como ir na corte atrás dele, porque eu não sabia o endereço dele. Sabia da loja dele depois que eu fui descobrir a loja, que ele tinha uma loja de carro. Mas naquela época eu tinha coisa mais importante para fazer. Minha cabeça tava muito cheia de coisa, porque eu tava morando na rua com os meus filhos. Então, eu tinha outras coisas para resolver, né? Outras prioridades do que ir na corte e outra. Se você vai na corte, você tem que pagar US$ 100. Então, assim, eu não dei tanta importância, assim, porque meus filhos eram minha prioridade naquele momento, né? E a gente estava morando na rua. Mas é isso, gente. Então, tome muito cuidado. Quem estiver pensando em vir e for alugar carro de brasileiro, verifica bem o carro antes. De preferência, pede informação, né, da procedência de quem está te alugando o carro, porque tem muito safado alugando carro, muito brasileiro safado alugando carro para ir aqui em Massachusetts, porque, por exemplo, em Utah, onde eu morava antes, não tinha brasileiro alugando carro, é só aqui mesmo que é a máfia, né? Então é isso, gente, tomem cuidado. Esse cara, infelizmente, eu achei num grupo de Facebook, confiei, porque ele tinha empresa aberta, e me ferrei, né? Porque nem o documento do carro estava no nome dele. Mas é isso aí. Eu acho que ele pegava os carros que ele. Porque assim, ele meio que tinha um negócio de vender carros usados, sabe? Daí eu acho que ele pegava o carro das pessoas para vender e para o carro não ficar parado lá, ele alugava para outras pessoas, né? Para você ver a índole do cara. Então é isso. Tomem muito cuidado, tá? Se vocês forem alugar um carro aqui em Massachusetts, se o cara for brasileiro, cuidado redobrado, porque tem muita gente que não presta, tá? Mas tem gente que presta também, tá, gente? Porque eu conheço alguns outros que não me deram problema nenhum. Mas esse realmente deu problema. E esse, na verdade, é um outro. Uma vez eu fui alugar, né, o carro dele. E antes de eu conhecer esse que me roubou os 430. E aí eu tinha dado US$ 100 para ele de calção. Ele pediu US$ 100, eu dei US$ 100. E mais a semana, né? Antecipada. E aí furou o pneu do carro. Foi lá e falou: vai na borracharia tal, manda remendar o pneu
E depois eu passo lá pra acertar. Falei, beleza. Fui lá, igual ele falou, tudo ok. O cara remendou o pneu. Aí, beleza, fui lá, continuei rodando com o carro. Aí eu só tinha ficado uma semana com o carro, devolvi, né? Aí o cara pegou, falou, não, não vou te devolver o seu calção, porque eu vou pagar o borracheiro lá. Aí eu falei, mas o borracheiro ficou $40. Porque eu pedi, né? Quando eu fui lá levar. Falei, quanto que ficou esse serviço? Ele falou, $40. Aí ele falou, não, mas eu não vou te devolver os 100, não. Porque eu vou pagar lá, cara. 40 é só o preço do remendo. Aí tem a mão de obra, tem não sei o que, não sei o que lá. Mentira. Porque eu vi lá na notinha, tava $40 com a mão de obra. O remendo lá do pneu. E aí ele ficou com meus $100 também. Um cara de Riveri, uma cidade aqui. E esse outro é de, acho que o Waterbury, que é divisa aqui com Connecticut. Então vocês tomam cuidado. Se for esses dois caras aí, que um dia vocês precisarem alugar, se vocês forem daqui da região, muito cuidado com eles. São picaretas pra caramba. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra compartilhar pra vocês. Depois que a gente foi pra rua, aí a gente ficou mais um tempo na rua, umas 2 semanas. E aí a gente foi acolhido por um homem. E, enfim, não quero falar desse assunto, mas... Então é isso, gente. Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, né? Se for para agregar, tiver comentário construtivo, pode comentar, fica à vontade. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Eu vou tentar, ao máximo, ir lá gravar o trailer para vocês. E eu tô pensando em fazer uma live, eu até coloquei uma enquete, né, para vocês votarem. A foto da enquete eu vou colocar aqui para vocês. Aí vocês votem lá se vocês querem live. Eu não sei fazer live, nunca fiz live, mas se vocês quiserem eu vou tentar, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fica com Deus e tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.